dar só uma olhada no tipo de projeto que vocês conseguem desenvolver utilizando inteligência artificial para analisar dados. Eu construí aqui um simples script que ele é capaz de ler alguma tabela de informações que vocês têm e vai permitir que vocês conversem com os dados. E quando eu falo conversem, é de maneira literal. Dá só uma olhadinha nisso. Então eu vou rodar aqui o script e ele espera que eu passe para ele algum comando de voz. Isaac, você está aí? Eu dei o nome dele de Isaac. Ele vai transcrever o que eu falei e responder. Sim, estou aqui. Como posso ajudar você hoje? Então até aqui tudo bem, a gente já está acostumado com isso, com assistentes de voz no Google, na Apple. Mas olha que interessante, porque esse aqui ele é focado em me ajudar a analisar os meus próprios dados. Então eu posso perguntar coisas para ele sobre isso aqui. Você está vendo o conjunto de dados que eu te passei? Do que ele se trata? Este conjunto de dados parece ser uma pesquisa ou questionário feito para os alunos de uma instituição chamada Asimov Academy. As colunas representam diferentes perguntas feitas aos alunos, incluindo informações como idade e profissão, bem como perguntas sobre seus objetivos e desafios na academia, suas habilidades em diferentes linguagens de programação e ferramentas, e como eles conheceram a academia. E de fato é bem isso. Esse aqui é um formulário que a gente passa para os nossos usuários para a gente entender que pessoas estão entrando na Asimov, com que objetivos, para que a gente consiga adaptar o conteúdo para que eles consigam responder de melhor forma. Só que o mais difícil desse tipo de análise é que cada pessoa ela costuma ter um motivo diferente. A gente tem mais de 6.000 pessoas que se inscreveram na Asimov. E analisar esse conjunto aqui, mesmo para um analista de dados, é uma tarefa complexa. Só que esse sistema aqui simples consegue fazer isso muito bem. Deixa eu mostrar outras habilidades dele. Calcule para mim qual que é a idade média dos participantes. A idade média dos participantes é aproximadamente 35,82 anos. Ele consegue fazer operações matemáticas nos dados, inclusive analisar esses dados de texto aqui que a gente tem aqui. Por exemplo, quais são os principais motivos que levam os alunos a fazer os cursos da Asimov? Liste os 3 principais. Ele vai conseguir fazer operações aqui e sintetizar uma resposta muito boa. Os 3 principais motivos que levam os alunos a fazer os cursos da Asimov são: 1. Conteúdo abordado nas trilhas, 219 alunos. 2. Qualidade dos projetos, 121 alunos. 3. Boa didática, 80 alunos. Então repara que a parte mais interessante é que esse modelo de linguagem consegue definir que tipo de cálculo, ou seja, qual código ele tem que executar nesse meu conjunto de dados, aqui no caso é uma operação em pandas no Python, para poder ser capaz de responder a pergunta que eu fiz. Então foi esse cálculo que ele gerou aqui, deu essa resposta, ele soube interpretar isso aqui. Esse sistema que eu apresentei para vocês aqui, que reconhece o meu áudio, joga dentro de um modelo de linguagem, pega a resposta do modelo de linguagem e gera em voz, ele é um pouquinho grande, ele tem aqui cerca de 170 linhas, só que o núcleo desse sistema, que de fato faz essas operações, ele é muito mais simples. Ele é representado por esse código em Python que eu tenho aqui, que tem aí 31 linhas. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo como reproduzir isso aqui para que vocês consigam analisar também os próprios dados utilizando tecnologia de ponta. Então, para esse vídeo é necessário que vocês já tenham dado os primeiros passos, pelo menos na linguagem Python. Se caíram aqui de paraquedas, não sabem nem o que é programação, muito menos Python, a gente tem um outro vídeo aqui que é o Python Masterclass, que vai pegar vocês do zero mesmo, a dar os primeiros passos na linguagem. O mais legal é que isso que eu vou fazer com vocês aqui é extremamente simples. Então, o que eu tenho aqui para começar? Eu criei uma pasta qualquer com algum conjunto de dados que eu quero ler. Eu vou abrir isso aqui num Visual Studio Code, que é o editor de código na qual eu vou escrever código em Python. Eu vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de agent.py, ou seja, nós vamos criar um agente para poder fazer essas análises para nós. Então é esperado que vocês já tenham o Python instalado e configurado. Eu quero primeiro começar criando um ambiente virtual para colocar todas as bibliotecas que vão ser úteis nesse projeto. A gente pode fazer isso abrindo um terminal na pasta e colocando esse código aqui, Python ou Python 3, dependendo de como tiver a instalação de vocês, -m de módulo, venv, que eu vou criar um ambiente virtual, e eu vou dar o nome de .venv. Ele vai criar uma pastinha para mim ali, eu vou permitir que ele instale normalmente, e agora eu vou ativar esse ambiente virtual utilizando o comando source, depois eu coloco .venv, que é o nome da pasta que foi criado, bin e activate. Isso aqui vai fazer com que o ambiente agora seja ativo. E agora eu vou colocar só as bibliotecas que eu vou utilizar nesse projeto aqui para a gente poder fazer de fato um agente que nos permite conversar com os dados. Vamos lá, e que bibliotecas eu vou utilizar? Uma das mais importantes aqui se chama LangChain. Então eu vou digitar o comando pip install LangChain. A gente também vai utilizar o LangChain _ OpenAI, que eu quero
ler o modelo de linguagem da OpenAI, que é o GPT, que por enquanto é o que pelos meus testes funcionou melhor para esse tipo de dados. E a gente vai importar também o LangChain Experimental, que é uma biblioteca que tem um modelinho que vai fazer essa análise para gente. O LangChain Community e também vou importar o Pandas para conseguir analisar esses dados. Enquanto roda aqui, vou explicar o que é o LangChain. Eu já comentei disso em outro vídeo, mas ela é uma biblioteca que vai nos permitir trabalhar com funcionalidades de AI, principalmente para modelos de linguagem, como é o caso do ChatGPT. E ele tem algumas ferramentas para que a gente consiga montar sistemas como se fossem bloquinhos. Então, um bloquinho que a gente quer, por exemplo, conectar com tudo é o modelo de linguagem. Mas eu também vou conseguir querer passar, por exemplo, um prompt para instruir para ele como que ele deve agir. Quero pegar, de repente, uma ferramenta que analisa dados e quero dar para esse modelo. Então a gente vai encaixando todas essas coisas e no final a gente tem um sistema super complexo. Esse que eu vou desenvolver aqui é só a ponta do iceberg de tudo que é possível de ser feito hoje em dia com programação utilizando LangChain, modelos de linguagem. Vocês devem ter percebido que é um tópico extremamente gigante hoje em dia. Tem muita tecnologia, modelos novos sendo feitos o tempo inteiro. E eu percebi que dentro da programação, utilizando o Python aqui, a gente consegue estender os modelos desses modelos ainda mais e focados nas nossas necessidades, que é de fato a coisa que mais importa hoje em dia. Resolver os nossos problemas com toda essa bagagem de tecnologia que tem surgido. Então a gente instalou aqui o LangChain. Agora eu vou começar a importar essas bibliotecas. O que eu quero importar em primeiro lugar? Vou importar uma série de coisas aqui do LangChain. Eu tive que ir testando até conseguir chegar nesse modelo final. Primeiro dele, quero colocar langchain.agents.agenttype. Eu vou importar a classe AgentType. O Agents vai permitir que a gente crie esse módulo que analisa dados para a gente. E esse AgentType é importantíssimo para fazer esse analisador de dados funcionar com o modelo da OpenAI. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. No LangChain Experimentals, eu vou importar langchain experimental.agents.agent2kit. Eu vou pegar o método aqui, create pandas data frame agent. Esse é o cara que vai conectar todas as coisas e vai permitir que o nosso modelo de linguagem rode código, execute código e interprete o resultado desse código. Da biblioteca LangChain _OpenAI, eu vou importar o modelo, que é o Chat OpenAI. Vou importar também a biblioteca Pandas para poder ler esses dados. E por enquanto é isso. Em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? Eu quero carregar o meu conjunto de dados. Então vou dar aqui um pd.readcsv. Vou colocar aqui o nome do meu arquivo, que no caso é pesquisasimov.csv. E ele vai carregar isso aqui como um data frame do Pandas normalmente. Vou até executar aqui no meu terminal da direita para a gente poder depurar esse código. Eu já ensinei num outro vídeo aqui como configurar o VS Code para ter máxima produtividade. Podem dar uma olhadinha no canal que tem instruções sobre como fazer isso e rodar nesse terminal aqui da direita do jeito que eu estou rodando. Mas basicamente vocês vão precisar da extensão do Jupyter, do VS Code. E eu coloquei um atalho aqui para executar meu código aqui dentro. Então eu posso visualizar agora só essa seleção. Ele carregou essa minha pesquisa, que ela tem 2.254 respostas com todas aquelas informações que a gente viu. Até por aqui é um pouco difícil de ver, tá? Mas é essa tabelinha aqui. Isso aqui tá carregado na memória. Beleza. O que eu vou querer depois disso? Eu vou vir aqui embaixo e eu vou, de fato, criar o meu agente. É ele que vai conseguir analisar os dados da forma como a gente planejou. Então, para isso, eu vou vir aqui e vou digitar agent, vai ser igual a create pandas data frame agent. Ele tem uma série de parâmetros que ele precisa. Então, a gente pode até investigar esses parâmetros aqui. Por exemplo, em primeiro lugar ele pede um modelo de linguagem, que é a LLM. Então eu vou passar aqui um modelo de linguagem, vou instanciar antes o da OpenAI, que está aqui. Para que vocês consigam trabalhar com esse modelo da OpenAI, o ChatGPT especificamente, vocês têm que criar uma conta aqui no site da OpenAI e pegar uma palavra-chave, que é um tokenzinho. Eu já expliquei como fazer isso no último vídeo, onde eu falo sobre como passar os dados do ChatGPT, fazer o ChatGPT analisar os seus próprios dados. Tem esse tutorial lá, tá? Eu vou repetir a partir daqui. Vocês vão pegar essa chave, que vai ser gerada aqui dentro, e vão criar um arquivo chamado .env. Vão escrever aqui OpenAI API Key e vão colocar a chave de vocês aqui dentro. Tá? Vamos colocar aqui diretamente. Dessa forma a gente consegue instanciar aqui o ChatGPT e usar ele do nosso próprio computador. E eu vou escolher um modelo aqui, a gente tem um parâmetro modelo. Eu percebi que este modelo aqui, GPT 3.5 Turbo 0613, ele acaba funcionando melhor para esse tipo de análise. O ChatGPT 4 ele é muito melhor que o 3 nesse tipo de tarefa, só que ele é muito mais caro. Tá? Então esse cara aqui eu encontrei um bom balanço entre
performance e preço. E aí, instanciado o meu modelo, posso vir aqui, passo a minha LLM como primeiro parâmetro. O segundo parâmetro que ele pede é qual o nosso conjunto de dados, que é o DF. E aqui existe um outro parâmetro que seria qual que é o prefixo que eu quero passar de instruções para o meu modelo. Ou seja, qual que é o prompt, o que tem no começo do prompt para ele conseguir fazer as análises dele. E eu passei um seguinte prefixo, bem simples aqui. É uma frase que eu digo assim, cara, tu se chama Isaac, tá trabalhando com data frame pandas no Python. O nome do data frame é DF. As outras instruções sobre como ele vai agir, essa função aqui já resolve pra gente. E no futuro ele vai pegar uma pergunta que a gente fez e se perguntar, cara, como que eu resolvo essa pergunta, dado que eu preciso gerar código em Python e o conjunto de dados que ele me passou é esse. Toda essa lógica ocorre aqui dentro. E o mais legal é que a gente vai poder ver isso acontecendo, porque ele nos dá esse passo a passo, o processo de pensamento que ele está rodando. Então eu vou passar aqui o prefixo como agent prompt prefix. Vou passar um parâmetro que vai nos ajudar bastante, que é o verbose, que o verbose basicamente vai nos permitir ver passo a passo o que ele está fazendo. Ele vai exportar esse método de pensamento dele. E no fim eu venho aqui e coloco que o agent type vai ser o agenttype.openai functions. Tá? Isso aqui é importante porque eu quero conectar esse modelo com a função de executar código em Python. E essa instrução aqui permite que esse casamento ocorra de uma forma melhor. É isso, gente. Esse aqui já é o núcleo do nosso sistema. Olha que interessante. Eu vou rodar ele aqui no meu terminal. Aqui ele pediu diz que teve um problema, tá? Com Missing Optional Dependence, Tabulate. Então vou precisar instalar isso aqui. Pip install Tabulate. Instalou. Vamos ver se é só isso. Agora ele rodou. Como é que a gente trabalha agora? Eu venho aqui e eu vou digitar agent.invoke e eu passo uma pergunta para ele. Uma pergunta em texto nesse primeiro momento. Ou seja, qual é o tamanho do conjunto de dados que lhe passei? Executo e ele aqui vai me dar todas as instruções que ele está passando. Aqui no meu caso ele teve um erro, deixa eu tentar com outro modelo, ChatGPT Turbo, vamos ver se melhora. Agora sim, olha que interessante o que ele me disse. Ele percebeu que a pergunta foi qual o tamanho do conjunto de dados que eu lhe passei. Ele percebeu, cara, eu preciso usar essa função, que é uma função interna que ele recebe de executar código em Python. Essa função aqui, Python REPL-est, ele faz isso com a seguinte pergunta, df.shape. Para quem já sabe um pouquinho de pandas, estudou um pouquinho de pandas, sabe que esse método aqui é o responsável por analisar o tamanho de um conjunto de dados. Então ele simplesmente pediu para que essa função executasse esse comando aqui. Esse comando foi executado, ele deu aqui 2.254 por 17, e ele, de posse disso, recebeu essa resposta e combinou e gerou uma resposta adequada que diria, o conjunto de dados que você me passou possui 2.257 linhas e 17 colunas. Ou seja, ele conseguiu fazer análise para mim. E vocês já ouviram falar e sabem que o ChatGPT ele consegue executar código. Só que esse tipo de projeto aqui vai permitir que ele use as habilidades de código dele para resolver problemas reais, como é o caso aqui de uma análise de dados. E a gente poderia colocar várias coisas aqui. Por exemplo, uma pergunta comum que a gente poderia ter. Cara, quais são as profissões que mais ocorrem? Então, sei lá, vamos ver como é que ele avalia isso. Quais são as profissões mais comuns em nossos alunos? Eu vou executar para ele e ele me listou aqui. Cara, em geral as profissões mais comuns são empresário, contador, analistas de dados, analistas de sistema, analista de marketing e desenvolvedor de software. Ou seja, são as 5 profissões que mais ocorrem aqui. Então, olha que legal. E aí, para fechar o vídeo, eu queria fechar com uma reflexão, que é a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Será que esse aqui é o fim do analista de dados? Porque claro que no futuro a gente precisa ainda de um conhecimento técnico em programação para poder construir sisteminhas como esse, mas, cara, daqui a pouco pode ser que não. Daqui a pouco pode ser que a gente tenha sistemas como esse embasando outros sistemas maiores, como, por exemplo, um Excel. Isso aqui daqui a pouco vai estar dentro de um Excel, daqui a pouco vai estar dentro de um Power BI, ou de repente vai estar dentro de outras ferramentas do futuro que usem esse tipo de análise, na qual simplesmente um gestor ele pode chegar para uma tabela como essa e fazer as perguntas. Porque a gente sabe que na análise de dados, por mais que o analista de dados ou o cientista de dados ele tenha que ser um cara que domina programação e estatística para conseguir dominar bem as ferramentas, o que manda de fato na hora de gerar resultados com dados, extrair padrões dos dados, são as perguntas que são feitas. É a qualidade das perguntas que, em geral, um gestor da empresa ele sabe quais são melhor as perguntas do que, às vezes, os analistas que estão ali tocando. Essa ferramenta que permite, claro que está num modelo bem inicial ainda, mas ele pode vir a permitir que o gestor simplesmente faça as perguntas e tenha as respostas dos seus conjuntos. Tá? Ainda é cedo para dizer se isso aqui pode ou não acabar com
com a profissão de analista de dados. Eu acredito que por um bom tempo ainda não. Mas deixa uma pulga atrás da orelha, porque esse tipo de tecnologia que é muito fácil, olhem quão poucas linhas de código a gente tem aqui. Dá para perceber o quão poderoso isso é. Se ficaram com alguma dúvida, discordam, por favor, deixem nos comentários que a gente está aí para te ajudar. Forte abraço e até o próximo vídeo.